É porque, na verdade, a leitura fundamentalista da Bíblia, ela, como você falou, ela é um fenômeno recente. E ela está ganhando cada vez mais força. O fenômeno evangélico se baseia no fundamentalismo da Bíblia. Mas não é um pouco, talvez, então, trazer um pouco dessa história mais, digamos, nem tão recente, mas lembrar que esses livros eram lidos como uma base metafórica, como uma base interpretativa? Exatamente. Eu acho que esse é o problema, que se perdeu essa clareza de que isso era uma mitologia e se transformou isso numa realidade histórica. O que não aconteceu com outras mitologias. A mitologia greco-romana, ela continua sendo mitologia. Ela tinha uma função muito clara, função psicológica, função social. Quando você tira da mitologia o caráter mitológico e tenta fazer dele verdade, você começa a virar um fundamentalista que não raciocina, que não pensa e impõe a outras pessoas um pensamento cristalizado que é burro. E isso me incomoda. Então a ideia de estudar e trazer informações sobre o passado da religião, como ela se formou e como chegou até nós, é para dizer, olha, leia isto aqui e decida a partir disso como você vai praticar a sua religião, como você não vai praticar a sua religião. Acaba que eu acho isso interessante. Os meus livros têm uma característica que é: o ateu fica mais ateu, o religioso fica mais religioso. O religioso me escreve: Rodrigo, obrigado, você reforçou minha fé. O ateu: Rodrigo, você reforçou meu ateísmo. É um espelho intensificador? Eu acho que é isso. Uhum. Eu tô dando informações que a pessoa não tinha, contadas de uma maneira agradável, que leva ela a ler até o final o livro, com coerência histórica, com pesquisa séria, que ela pode confiar. E ao ler, ela fala: olha, me deu mais recursos para aquilo que eu já acreditava. E qual foi a informação que você encontrou, né? Não acho que você tenha descoberto nada, acho que você é um grande organizador. Sim. De um debate que já está rolando há muito. Ele é um curador quase. Exato. De informações, né? Então, eu queria saber qual foi a informação que você, Mas eu reflito sobre elas, né? Não, claro. Quero saber qual foi que causou mais impacto em você. Os impactos maiores foram lá atrás, né? Quando eu fui descobrindo toda a construção do cristianismo. Isso acho que é na adolescência ainda, na virada para a juventude. Você estava lendo o quê? Você estava vendo o quê? Eu não me lembro. Não lembro? Eu não me lembro. De uns tempos para cá, eu sempre pensei, que eu sempre quis, né? A minha pesquisa era sempre o seguinte: bom, eu sei até aqui, por exemplo. Eu sei até Jesus. O que veio antes? Aí eu descubro que veio antes. Aí a gente vai estudar o judaísmo. O que é que veio antes? Aí quando você começa a perceber que antes de tudo sempre teve alguma coisa, que quase que é um infinito, né, essa nossa relação com Deus, você vai chegar no primeiro homem. Na primeira vez que alguém enterrou uma pessoa e não jogou num abismo, esse foi o dia em que alguém acreditou que existia algo além dessa vida. Porque eu passo a preservar esse corpo para uma esperada eternidade, ou para um retorno desse corpo. Porque enquanto eu jogava no abismo, eu estou vivendo o mundo terreno apenas. Ainda que eu acredite no Deus da floresta, ele é muito mais um Deus opressor do que um Deus que me promete uma outra vida. Ele é um Deus que você tem que aplacar, que você tem que pedir... Agradar o tempo todo. Pedir, negociar com ele uma certa paz, né? Mas no dia que eu enterro a primeira pessoa, que nossos antepassados enterraram, isso aconteceu provavelmente há 100 mil anos, aí a gente começou a acreditar que existia uma outra vida. Se tinha Deus nessa vida, a gente não sabe dizer. Não tem nada escrito lá nos fósseis para a gente saber se eles disseram que acreditavam em Deus ou não. Mas em outra vida a gente já começa a entender que sim. Então essa evolução é o que me interessa. Eu sempre quis saber de onde é que a gente começou a pensar nisso. Quando é que foi que a gente começou a acreditar nisso? Isso tudo vai chegando até nós. Aí a gente chega ao século XXI, com um mundo que tem 2,4 bilhões de cristãos que não querem saber disso. Que acham que é suficiente reler todos os dias a mesma passagem de um mesmo livro.